Aprovação. A aprovação é ato unilateral e discricionário pelo qual se exerce o controle a priori ou a posteriori do ato administrativo. Veja bem, quando a gente trabalha com a noção de aprovação, a gente entende que essa possibilidade, de um controle a priori ou a posteriori, ela vai muitas vezes estar em outros atos que podem ou não ser atos administrativos propriamente ditos. Então, vejam bem, com relação ao controle a priori, ou seja, o controle anterior, equivale a autorizar a prática do ato. Quer dizer, eu permito que aquele ato seja executado. Que ato é esse? O próprio ato administrativo. A aprovação é quando é um ato unilateral discricionário da administração pelo qual se exerce o controle anterior de um outro ato ou posterior de um outro ato administrativo. Então, se aprova antes ou depois a prática de um ato administrativo. Esse ato, essa aprovação, esse ato administrativo, a aprovação, ele evidentemente é discricionário, porque ele vai examinar ali, primeiro, a questão da conveniência, da oportunidade, se há a conveniência e a oportunidade para o interesse público e se, evidentemente, há condições de eficácia daquele determinado ato que se quer praticar. A Constituição Federal traz inúmeras aprovações e essas aprovações, elas normalmente são prévias, são a priori. Elas dizem respeito, por exemplo, à escolha de membros do Ministério Público, de membros do Judiciário, quando, por exemplo, o presidente da República escolhe um ministro do Supremo, está ali vinculado uma aprovação prévia do Senado daquele nome, daquela escolha. Então, essa aprovação é este ato administrativo. Dentro dessa conjuntura, por exemplo, desse exemplo que nós colocamos, de uma aprovação prévia para, por exemplo, a escolha de um ministro pelo Senado, o presidente da República escolhe, e a aprovação prévia se dá para o Senado. O Senado ele tem que aprovar para que aquele indivíduo possa, então, tomar posse no cargo de ministro. Se não houver essa aprovação, ele não tomará posse. Então, é um ato administrativo prévio à própria posse. Então, dentro desse exemplo que nós estamos dando, se percebe que esse ato do Senado, ele não é um ato administrativo propriamente dito, ele é muito mais um ato legislativo, mas com relação ao seu conteúdo, aí sim, ele é um ato administrativo, e é por isso que ele está aqui dentro dessa classificação, quanto ao conteúdo como a aprovação.